Trabalho de conclusão, TCC, professor orientador José Ribamar Moura Júnior e eu, Patrícia Isaac, pela Universidade do Estado de Goiás, UEG. Curso de Bacharelado em Administração Pública. Eu vou falar um pouco sobre a administração burocrática, na visão de Verbe. Verbe nasceu em 1864 e faleceu em 1920. Verbe era sociólogo, jurídico e economista. Nasceu em uma família, onde seus pais tinham boas instruções, por isso recebeu instrução tanto religiosa como educacional. Era de classe média, então Verbe teve a oportunidade de estudar e Verbe se dedicou ao estudo da sociedade. Verbe se formou em economia, história, filosofia e direito, áreas que envolvem a sociedade, e por isso ele teve a oportunidade de observar bem. Vou falar um pouco da sua teoria, que é a teoria da administração burocrática. Vou falar um pouco da burocratização. A partir do século XX, foi considerado a teoria da burocracia. Verbe estudou as organizações sobre o ponto de vista estruturalista. Max Verbe, teoria da burocratização, a partir do século XX, esteve sobre o foco dos estudos. Verbe apresenta essa teoria para que a administração, as organizações, alcançasse aí o seu tão desejado apogeu da sua eficiência e a sua eficácia dentro da administração pública. A origem da administração burocrática se deu no século XX, com aí a fragilidade de duas outras teorias, a teoria clássica e a teoria humana. A teoria da burocracia vai trazer a necessidade da racionalidade da administração pública, com a complexidade das empresas. As empresas foram ficando grandes, maiores os problemas, então aí foi se almejando a organização dessas empresas e o surgimento da sociologia burocrática. Verbe destaca 3 tipos de sociedade: a sociedade tradicional, chamada também de sociedade feudal ou patrimonial, onde a gente tinha o bem público misturado com o poder. Nós vamos ter a sociedade carismática, onde nós vamos ter aquele chefe, onde tem aquele líder carismático, mais voltado ali na conquista pelo seu carisma. E então nós vamos ter aí a sociedade legal, racional, ou também chamada de burocrática, que está mais voltada na legalidade, nas crenças da lei, no surgimento de leis, da formalização, o domínio, a legalidade e o caráter da impessoalidade dentro dessa administração. Suas principais características, eu vou falar cada uma e comentar cada uma sobre o ponto de vista de Verbe. O ponto de vista da característica legal das normas e do regulamento. Para Verbe, a administração deveria estar pautada tanto dentro de uma legalidade e dentro da sua regulamentação. Característica formal das comunicações, nada de informal, tudo descrito. Caráter racional e divisão do trabalho. Quando você tem uma racionalidade do trabalho e essa divisão dentro da organização, as organizações funcionam melhor. Impessoalidade na relação. Nada de ser muito pessoal dentro dessa organização, Nada de trazer a sua vida lá fora para dentro da empresa. Uma hierarquia dentro da organização. Para a Verbe era
necessário que as organizações tivessem uma hierarquia, uma autoridade, cada setor tivesse um chefe, cada setor tivesse ali uma pessoa que comandasse para que melhor desenvolvesse todo o sistema da organização. Rotina e procedimento padronizado, né? Então todos os dias você fazer aquela rotina, desenvolver aquele trabalho, um procedimento padronizado para ele. Para a VERB também as organizações deveriam ter um corpo técnico competente, né? Pessoas qualificadas na sua área. Para ele, a grande vantagem seria que a administração pudesse ter um corpo técnico competente, voltado para uma pessoa que soubesse desenvolver. No item 8, a gente tem a especialização da administração pública, a profissionalização dos participantes, para que isso seja completo, previsível no funcionamento da administração pública. Então, o VERB tem essa visão. Nós vamos ter aí suas principais características, o tipo ideal de burocracia segundo o VERB. Para ele, uma administração ideal seria aquela que tivesse uma formalização, divisão do seu trabalho, princípio hierárquico, impessoalidade, competência técnica. Formalização, né? Tudo dentro da lei, tudo dentro da legalização, tudo descrito. Divisão de trabalho, cada um dentro das suas classes, né? Princípio hierárquico, respeito dentro da administração. Quando você tem a divisão do trabalho, você vai ter uma hierarquia, você vai ter o respeito. Nada de pessoal dentro dessa administração e competência técnica. A vantagem e desvantagem de uma administração burocrática, segundo o VERB. Vantagem seria um caráter racional do serviço, né? Precisa de definições de funções, agilidade e decisões. Então, você vai ter aí a racionalidade, as definições das funções bem claras, a agilidade nas decisões, constância, confiabilidade, uniformização e os procedimentos. Então, isso é uma vantagem na administração burocrática. Desvantagem seria o excesso de formalização, talvez o excesso de trabalho, a relação impessoal. Outro ponto de vista que eu vou trazer aqui agora é do professor Chiavenaco, que ele afirma que a burocracia é entendida como uma empresa ou uma organização onde os papelórios se multiplicam e se avolumam, impedindo soluções rápidas e eficientes. Para ele, né, a visão da administração burocrática tem esse déficit aí, né, excesso de papel, excesso de volume, que impede, né, a administração de crescer. Para a VERB, nós temos aqui as principais características. Para a VERB, a administração burocrática, ela vai trazer uma formalização dessa administração. Ela vai fazer com que a administração funcione melhor. Aonde você padroniza tudo, aonde você tem pessoas qualificadas, aonde você racionaliza a divisão de trabalho. Então, o VERB estava mais preocupado com um padrão de qualidade dentro da administração. Ele observou isso, aonde não poderia entrar a impessoalidade dentro da administração, aonde existia a hierarquia e cada um respeitasse essa hierarquia. Então, o VERB ele estava voltado para essas características. Uma rotina de trabalho. Eu vou fazer isso. Não, você tem uma rotina de trabalho para que esse trabalho funcione. Você tem mão de obra especializada. Você tem um corpo técnico. Você tem uma previsão do que vai acontecer dentro da administração, quando você tem um padrão. A administração de VERB não era só esse negócio de papel, porque muitas das vezes a administração burocrática, você tem a visão de muito papel, muita burocracia, mas não era. Para a VERB, deveria haver uma padronização do seu trabalho dentro da administração para que ela funcionasse, para que ela não fosse confundida com a parte fora
com a parte de dentro. Então, essa foi a visão de Verbe. Por isso que tem o destaque dessa característica do trabalho, formalização, divisão do trabalho, princípio da hierarquia e a impessoalidade, competência técnica. Com isso, a administração para a Verbe, ela ia ter um bom funcionamento, ela ia ter dimensões elevadas e você ia ter a satisfação e a eficiência na administração pública. Esse é o meu trabalho, voltado para a administração burocrática de Verbe. Quero agradecer a todos que ajudou, que me deu força, a minha coordenadora Elane, né? E a todos os meus colegas que aqui sempre esteve me ajudando, sempre esteve aqui, nós sempre estivemos falando, conversando. Então, quero agradecer e agradecer aos meus familiares, aos meus filhos, que sempre esteve do meu lado, e que esse trabalho ele possa ser aceito e que eu possa cada dia mais estar crescendo e desenvolvendo mais nessa área. Então, tenho a agradecer o professor Tarcísio, que sempre esteve conosco, né? Ao nosso professor Clayton, que também ajudou muito nós em toda a parte, e agradecer a Deus por ter estado aqui e terminando, né, mais essa etapa de formação. Meu muito obrigada a todos.